Olá, tudo bem, galera? Aqui quem fala é Paulo Venturim. Eu sou o Eric Carnati. Para mais uma edição do Polo Positivo. E hoje, aqui, galera, a gente vai tratar de um assunto muito interessante com o Eric. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois antônimos, essas duas antíteses. Esperança e ódio. Jesus! Então, assim, hoje vivemos num momento onde a mídia tradicional perdeu um pouco do seu monopólio da distribuição de informação, porque hoje cada pessoa pode distribuir informação e conteúdo através das redes sociais. E aí, com tanta coisa rolando, tanta coisa aparecendo, Eric, a grande pergunta que surge é: a gente pode falar o que bem entender nas redes sociais? Paulo, eu digo sempre assim: poder você pode tudo. Agora tem coisas que a gente não deve. A gente precisa pensar um pouquinho nas consequências daquilo que a gente fala. Outra coisa, para que ficar provocando? E eu percebo que as pessoas às vezes provocam, nem tem aquela imagem, nem quer distorcer o que está falando, mas provoca porque quer ver vamos rasgar o verbo, né? Quer ver o pau rolar, né? Uhum. E eu vejo que isso é algo desnecessário. A gente pode sim expor nossa opinião, eu acho que isso é saudável e contribui sempre para quem sabe dar a opinião e receber a opinião. Mas tudo tem que ter um bom senso. Eu acho que a gente não precisa ficar ofender ou o famoso vamos chamar para briga. Eu acho que isso aí tá errado. Eu acho que isso fere a relação entre pessoas, né? Uma relação saudável e não tem necessidade disso. Uhum. E uma coisa interessante que, assim, a Opinion Box aqui no Brasil divulgou em 2017 que 77% das pessoas que ela entrevistou, nessa entrevista de 2017, já deixaram de seguir alguém nas redes sociais por não concordar ou não gostar do conteúdo que essa pessoa posta. E aí 37% dos internautas já tiveram uma discussão acalorada nas redes sociais, sendo que 20% deles, com 20% aconteceu mais de uma vez. Então a gente acaba identificando um lugar onde as pessoas talvez se alterem um pouco mais do que na vida real, não é verdade? Sim, com certeza. Principalmente porque não tem aquele confronto corpo a corpo. Eu acho que às vezes, em certas situações, é até bom que não haja mesmo. Mas assim, é muito mais fácil você encarar uma pessoa quando você não está vendo ela, né? Então você fala o que você quiser, do jeito que quiser. O que eu acho, ainda volto naquele ponto, a gente precisa ter um bom senso de como fazer. Eu tenho opinião, beleza, minha opinião é formada, você tem a sua opinião formada, são divergentes, mas não significa que a gente não possa discutir o assunto. A questão toda eu estou disposto a ouvir a sua opinião e você está disposto a ouvir a minha opinião? E de que forma a gente vai conseguir conduzir essa relação? Porque eu preciso ceder para você falar e você precisa ceder, não significa que eu vou concordar com o que você tem para falar. Agora, se eu não estou disposto a tentar buscar a consciência do que você está falando, o porquê você está falando, e muitas vezes a gente pode usar os porquês. Por quê? Quais são os indícios disso? Cadê os indicadores que provam isso que você está falando? Por que não? São provas, me convence disso. Uhum. E a gente pode convencer sem chamar uma porrada, sem querer empurrar a força. Você tem o direito, você continua tendo o direito de decidir se você quer acreditar nos meus indicadores, nos meus indícios, nas minhas provas. Você continua com o mesmo direito, por mais que eu tenha esses indícios e essas provas. Mas eu preciso respeitar isso. Você não quer acreditar, você tem o seu ponto de vista formado, legal. Se você está disposto a me escutar, aquilo lá vai ficar martelando na tua cabeça, mesmo que a sua opinião esteja formada. E aí, quem sabe um dia a gente volte a conversar novamente e aí as coisas
tenham mudado. Porque assim, a comunicação, ela tem que ser saudável para que a gente possa criar novas ferramentas, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter um crescimento intelectual, moral, ético. Isso tudo é importante para a gente precisa ter isso, tá? Mas aí a gente precisa saber aceitar, entender em alguns momentos, saber ouvir, que não adianta eu querer impor para você tudo que eu quero, tudo que eu sei, o que eu quero. Amanhã a minha opinião pode mudar, e aí como é que fica? Sim. Nós somos seres mutáveis, a gente o tempo todo a gente está mudando. Licença, tá, gente? Desculpa, é porque é uma gripe muito forte, não estou me emocionando aqui não. Paulo, admite, isso é emoção pura. Nossa. Isso é emoção pura. Vai lá, é meu mestre falando, ele tá me deixando aqui extremamente emocionado. Então, legal você ter colocado mestre. Todos somos mestres e todos somos aprendizes. A gente vai partir dessa vida e sem saber nada, absolutamente. Quantas coisas existem, quantas coisas surgem, quantas coisas se adaptam. A própria natureza, ela se adapta. Senão nós teríamos aí dinossauros ainda andando, Jurassic Park. Mas ela se adaptou. A necessidade de ter seres muito grandes foi diminuindo. Isso é seleção natural, a gente estuda isso em biologia. Então, acho que a gente precisa realmente cuidar das boas relações. Se eu te conheço, se eu não te conheço, não interessa. Vamos cuidar das boas relações. Vamos interagir com respeito, com ética. Vamos manter nossa moral alta. Não entendi. E é interessante, Eric, que a gente fala, porque assim, hoje a bola da vez são as redes sociais. Só que se a gente parar para pensar, existe uma diferença no comportamento das pessoas em outros âmbitos da vida, em sociedade. Como, por exemplo, uma pessoa quando está quando é um pedestre, quando ela está andando, e em alguns casos se torna outra quando está atrás de um volante, né? Então, talvez assim, as pessoas tenham dificuldade de lidar com essa transição. E aí eu acho que tem um pouco a ver nesse caso, com uma posição de poder ou uma posição onde a pessoa se sente mais segura, né? Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, começar a quebrar essa ilusão de uma armadura que te protege contra qualquer coisa e que faz com que você ache que você pode fazer qualquer coisa? Primeiro, eu acho que a gente precisa resgatar os nossos valores. Valores que eu falo é assim, o que meu pai ensinou, o que minha mãe ensinou, meu tio, meu padrinho, quem me criou, a avó, enfim. Quais são os valores que eu carrego comigo? Onde eu desejo que esses valores me levem? Porque tudo isso interfere. Por exemplo, se eu pego um carro irresponsavelmente e saio andando feito um louco na rua, uma hora eu posso atropelar alguém. E aí? É para onde eu quero ir? Passar por um processo, sei lá, de repente ir para um tribunal, ser julgado por aquele ato irresponsável. Então, é isso que eu quero? São esses valores que eu quero buscar na minha vida? Acho que a gente começa por aí. Vamos resgatar isso, vamos pensar um pouquinho. Peraí, onde eu estou e onde eu quero ir? Outra coisa importante da gente fazer é se colocar no lugar do outro. E se eu estivesse lá naquela posição agora, como seria? Como eu gostaria que fosse o meu comportamento? Consciência. Vamos resgatar o que eu digo que é um fenômeno hoje. Vamos resgatar essa consciência. Vamos parar um pouquinho, respirar um pouquinho. Peraí, como é que eu tenho que fazer? Aí eu conversando com uma psicóloga outro dia e falei assim: como que eu faço para poder evitar de dar uma resposta, alguma coisa? Aí eu tinha ouvido falar alguma coisa sobre a técnica dos 6 segundos. Ela falou assim: é muito simples. Se você não consegue contar, tenta lembrar o nome dos 7 anões.
Ou até lembrar o nome dos 7 anões, já passou a raiva, já passou o foco de tensão, já passou tudo. Entende? Então você tira do teu foco aquilo que está te estressando. E aí volta, e agora eu vou criar consciência do porquê que eu me estressei com isso. E a gente precisa realmente ter segurança, mas segurança com responsabilidade, com moral, com ética. Então vamos resgatar esses valores. Isso aí é algo que a gente tem como resgatar e tem como construir. Então se eu não tenho valores bem definidos, eu tenho como construir isso. Existem profissionais que podem ajudar, você mesmo em casa, mas a gente precisa. Pede para alguém te ajudar, um irmão, um pai, alguém. Quais são os seus valores? O que você enxerga de importante na sua vida, na vida das pessoas? Como que você pode contribuir para essas pessoas e para si mesmo? Algo que vai te atingir positivamente. E tudo atinge. Tem como, nós estamos ligados um com o outro. Isso aí faz parte da natureza humana. A gente precisa respeitar isso, interagir de forma positiva em relação a isso. Não, e é interessante você falar sobre julgamento, porque a psicóloga Nicola Rayani meu Deus, desculpa aí a pronúncia no inglês, mas da University College London, fala que o ser humano é a única espécie que sente prazer em punir os iguais. É como se nosso cérebro já fosse condicionado, ela fala que é como se nosso cérebro já fosse condicionado a se deleitar da punição de outra pessoa. E assim, é uma coisa que a gente percebe, antes percebia quando as pessoas viam o jornal na TV, e hoje a gente percebe nas redes sociais, que não é assim exatamente o tema central do programa de hoje, mas ele acaba influenciando de uma forma ali tangencial, que é o seguinte: as pessoas muitas vezes vão para a rede social para deitar lenha no erro do outro, para se sentir melhor. Para se sentir assim mais pura. Então assim, como é que a gente consegue? Eu acho que você fala de valores, e aí assim, como seria um exercício de deixar de fazer esse julgamento, deixar de sentir, de se preocupar com o que o outro está fazendo, para começar a moldar mais a tua postura do que em relação a você mesmo, do que ela em relação ao que os outros estão fazendo? Paulo, primeiro você tem que querer muito isso. As pessoas, elas estão muito enfiadas nesse mundo digital, e esquecem que do outro lado são pessoas, são seres humanos que também têm valores, que também têm sentimentos. Então, primeiro é você ter essa consciência. Depois, por que eu faço isso? Muita gente às vezes faz isso porque comete os mesmos erros, porque compartilha de posturas semelhantes à daquela pessoa. Então ela se enxerga lá, mas ela ainda não tem a consciência de que ela tem o mesmo comportamento. Sim. Também é uma questão. Outras vezes é porque eu realmente quero me empoderar de alguma coisa. Eu me sinto incapaz, ou eu me sinto capaz demais, superior demais, e eu quero me empoderar de alguma coisa. Eu faço o quê? Por não ser capaz de expor a minha capacidade, por não ser capaz de mostrar que realmente eu tenho domínio daquilo, eu prefiro derrubar ou denegrir a imagem do outro, do semelhante. Exercício. Começa a ter consciência do porquê. Faz as perguntas: por quê? Por que eu faço isso? Por que eu julgo? Por que eu acho que eu estou mais certo do que ele? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Muitas vezes a gente estressa porque alguém escreveu uma palavra errada. Poxa, mas ele escreveu errado. Às vezes foi um erro de digitação ali e tal, nem percebeu. Sim. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu perco? O que eu ganho em ficar criticando essa pessoa? Começa a fazer um juízo de valor do porquê que eu perco tempo com isso. Sim. Realmente, se eu pegar e parar para ficar olhando em mínimos detalhes, julgando o outro, eu estou ganhando alguma coisa na minha vida? Isso está somando? Começa por aí. O que soma?
Então isso aí já é um exercício fantástico, fabuloso, muda mesmo a vida de uma pessoa. Você começa a perceber que você é precipitado, que muitas vezes você não lê o contexto, sim, que muitas vezes você é que é desinformado. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, você é desrespeitoso. Você falta com respeito porque ele também tem o direito de dar a opinião dele, por mais que te pareça errado. Mas é a opinião dele. Sim. Respeite isso. Dê sua opinião se você quiser, né? Mas também vá com calma, porque será que ele vai aceitar? Será que ele tem a capacidade de aceitar da forma que você aceitou? Então, tudo é exercício, tudo é ter um bom senso. Para pensar um pouco antes de responder alguma coisa, antes de criticar alguma coisa. Pensa assim, eu gostaria de ser criticado, na minha opinião, se eu estivesse no lugar dele. E tudo isso é exercício, tudo isso é exercício. Tudo se resume na consciência. É você buscar a consciência do porquê que você faz. E se soma alguma coisa na tua vida. Sim. Então, são as perguntas chaves. Soma alguma coisa na minha vida? O que eu perco em fazer? O que eu ganho em fazer? Então, são as perguntas chaves, são essas. É um baita do exercício. Não, sem dúvida. E aí, assim, a gente falou um bocado aqui já sobre o ódio e falamos um pouquinho sobre como lidar com ele, mas aí a gente tem o outro lado, da esperança, que a gente trouxe para esse programa também e é importante a gente abordar como um antídoto. Então, assim, segundo a diretora do Centro de Pesquisa de Mídia e Psicologia, meu Deus, outro nome difícil, Pamela Rutledge, o que as redes sociais fizeram foi trazer à superfície todos os tipos de comportamento que antes a gente não via. Então ela aponta que um dos comportamentos das pessoas quando sentem medo é expressar raiva e procurar outros que compartilham os mesmos sentimentos, para que elas não se sintam sozinhas. Então, assim, e ironicamente, isso traz uma sensação de segurança para as pessoas. Eric, num momento tão turbulento como o que a gente vive na nossa história recente enquanto país, um momento assim tão turbulento na vida das pessoas, nas relações sociais que elas têm, como elas podem mudar, sair desse estágio de medo que gera a raiva, gera a violência e cultivar mais sentimentos bons, assim, cultivar mais uma esperança pelo porvir. Como elas conseguem sair hoje, porque a mídia está bombardeando, as redes estão bombardeando, porque tem gente buscando mais gente para se agrupar naquele eixo negativo. Então, como sair disso e ir para um foco na esperança, no que ela desenha, no que ela quer de hoje para frente? Você já deu a resposta. Quando você falou assim, as pessoas sentem medo e elas se juntam para criar força, para poder... Para não se sentir sozinhas. Exatamente, para não se sentir sozinhas. Obrigado pela ajuda. Da mesma forma, você pode fazer o contrário. Busque, você já ouviu, tua mãe já te falou isso, a minha falava muitas vezes, diz com quem tu anda que eu direi quem tu és. Então minha mãe fazia questão absolutamente de saber quem eram os meus amigos, todos, não tinha exceção, não tinha negócio de falar assim, não mãe, foi um menino que eu conheci agora, não existe isso. E até hoje ela faz muita questão de conhecer as pessoas com quem eu frequento a casa ou qualquer coisa assim. Então, assim, muito simples. Nós temos na nossa natureza o agrupamento. A gente vai buscar aquele com o qual a gente se identifica mais. Busque, se você está meio perdido aí nessa história toda, busque pessoas positivas. Procure estar próximo dessas pessoas. Procure ver notícias positivas, porque não é possível que haja só coisas ruins. Se fosse assim, já tinha acabado tudo, já tinha uma outra guerra, enfim, né? Então, assim, existem coisas boas que a gente pode tirar.
O momento é um momento de dificuldades, isso é normal, mas toda a nossa história, em toda a história da humanidade houveram esses momentos piores inclusive, os momentos de guerra, de batalhas. Então assim, hoje a gente tem uma conquista muito grande. Existem as eminências? Existem, somos seres humanos e estamos aí meio ainda perdidos, sedentos por conhecimento, por moral, né? Mas é muito simples, se junta com pessoas positivas. Mas aí eu vou ficar desinformado em relação às notícias que correm? Eu vou ficar desinformado? Não, procure a notícia pura e faça a sua interpretação. Muitas vezes as pessoas cometem os erros de buscarem a opinião do outro, e às vezes a opinião do outro distorce muito o que realmente está acontecendo. E isso aí faz com que você tenha uma visão distorcida da realidade e te puxa para baixo. Então seja seguro. Segurança não significa que eu não tenho medo, mas seja seguro da sua opinião, seja seguro da tua leitura. Tem alguma dúvida? Procura alguém que você confia para te ajudar a tirar essa dúvida. Mas para de ficar procurando notícia ruim, para de ficar procurando ou se apoiando na opinião de pessoas que são muito... Aquelas pessoas que são muito... Me ajuda? Fanáticas. Sabe? Aquela pessoa que fica botando lenha na fogueira. Para com isso. Aí voltamos às perguntas cruciais. O que você ganha com isso? Onde é que isso vai te levar? Isso é bom para você, para sua família, teu convívio? Isso te motiva ou te desmotiva? E aí, você quer estar motivado ou desmotivado? Porque se a gente dá ouvido para um monte de baboseira que acontece, ou ficar dando ouvido para frases de ódio, de raiva, de desesperança, de desespero, de tristeza, vai te levar para onde isso? Aquilo que a gente lê, ouve e sente nos levam para o céu ou nos afundam num poço sem fim. E a gente precisa definir para onde a gente quer ir. É a gente que decide, cada um decide. Não posso te obrigar a ir voar comigo. E não posso te obrigar a se jogar num poço comigo. É uma decisão sua. É você que sabe se você vai querer realmente se juntar a aviadores ou a tatus, né? Não, Desculpa aí, gente, é porque foi a única coisa que veio na minha cabeça. Topeira. Também. É interessante a tua fala porque é o seguinte, cria uma antítese, né? Porque quando a gente pensa em tudo que já foi falado, a gente vê assim, me corrija se estiver errado, mas a gente tem que estar aberto para feedbacks quando a gente está tratando do nosso interior, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem que estar muito atento ao que a gente recebe de feedback do mundo exterior. Então assim, a gente tem que estar pronto para receber feedback das pessoas que nos cercam em relação às nossas atitudes, em relação aos comportamentos, mas por outro lado a gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas estão trazendo para a gente de fora, na verdade. Tem que aprender a fazer uma distinção ali. A gente precisa ser filtro. Então nós precisamos ser filtro para a gente poder crescer. Uma maneira boa de se fazer isso, se você filtrar, é ver o seguinte: escolher uma pessoa que você admira. Aí você tem que escolher a área de qual você admira. Às vezes pode ser profissional, pessoal, familiar. Mas escolhe uma pessoa que você admira e se baseia. Quais são os valores que eu enxergo nessa pessoa? Eles condizem com o que eu quero para mim? É positivo? O que essa pessoa tem que eu posso fazer de diferente para ser ainda melhor? Aí não é ter inveja, você modela. Você modela aquilo que é positivo e aquilo que você enxerga como não positivo, você melhora em você.
Essa aí é uma maneira de você se guiar por outras pessoas positivamente, de uma forma positiva. É uma maneira que vai te ajudar, que vai contribuir com você, com quem você é. Outra forma, escuta sim o que as pessoas têm para falar, mas faz um filtro daquilo. Condiz com a realidade? É possível? Que leitura essa pessoa está fazendo? Ela julgou? Como que ela julgou? Quais são os indícios de que realmente ela tem razão? Sim. E aí busca ter a consciência. Aí olha só, o que tem que falar mais alto é a tua consciência. Porque mesmo que ela tenha todos os indícios e todas as provas, se a tua consciência estiver limpa e disser que você está certo, de nada vai servir. Então tudo volta para a consciência. Você tem que ter a consciência de entender aquilo, filtrar o que é positivo para você e aí seguir adiante. Corrigir o que você achar que tem que corrigir. Então assim, a gente tem que tratar inclusive o nosso passado dessa forma. O que tem para me ensinar? Mas eu vou viver no passado? Não. Mas filtra aquilo que foi positivo, o que te ensinou. Te ensinou o quê? E o que você pode carregar para a tua vida? Quais são os valores que te ensinou o passado? E aí estamos falando realmente de valores. E quais as habilidades que eu preciso ter agora para tratar isso aqui e levar adiante para eu ter bons resultados? Então foca lá na frente, no futuro, não foca no que aconteceu ou no que está ruim. Foca no que você quer, onde você quer chegar. Vamos ter resultado. Qual é o resultado que eu quero para a minha vida? As pessoas param para ver isso, para pensar nisso. Então acho que a gente precisa realmente mudar o nosso foco. Sim. Nosso foco com as pessoas, consigo mesmo, com a família. É importante porque muita coisa muda, inclusive essa modelagem, né? Porque da mesma forma que a gente cresce e aprende, também a gente escolhe pessoas que servem como modelo pra gente. A gente pode chegar num determinado momento que olha e diz, não, esse cara aqui não é exatamente o que eu pensava. E essas atitudes, esse perfil não é exatamente o que eu quero ser. Eu quero ser um pouco diferente. Ao longo do tempo a gente pode descobrir isso. Sim. Então uma pessoa que achava, sei lá, o fulano um cara incrível, depois de 3 anos, 2, 3 anos, ele pode olhar assim, não, peraí, o fulano, um cara bacana, mas não é desse jeito que eu quero talvez mudar e modelar meu jeito a partir de uma outra perspectiva, né? Exatamente. É algo muito dinâmico, não é assim amarrado, não é verdade? Exatamente. Aí o que acontece? Existem pessoas que elas preferem não se guiar por ninguém, elas são meio autossuficientes e tudo mais. Mas no fundo, intrinsecamente, elas procuram se espelhar naquelas pessoas que estão numa posição onde elas querem chegar. Pode não ser consciente, mas no inconsciente, então a gente pensa aí, altos executivos, por exemplo, vamos falar do ramo profissional, dos negócios, altos executivos, grandes empresas, elas se espelharam, as que estão crescendo se espelharam em outras que já alcançaram aquele caminho. E o que elas fizeram para evoluir mais do que aquelas que espelharam, que acontece muito? Elas fizeram um filtro do que era positivo, do que elas poderiam aproveitar, usaram não somente um modelo, mas usaram outros modelos daquilo que ela gostaria de alcançar e filtrou aquilo que realmente não servia. Sim. E aí essa consciência aí levou elas para o topo, para o resultado que elas queriam alcançar. Quando ela começa a chegar perto daquele resultado, já mudou. Ela já quer outro diferente, porque ela já alcançou. O que realmente importa não é só o alcance do resultado, mas o caminho que você percorreu para chegar lá. E aí quando você chega é uma vitória, mas você quer mais. Normal, é natural. Nós somos assim. A gente sempre quer mais resultado. Mudando um pouco o foco, que até agora a gente falou muito da gente enquanto agressor, a pessoa que está levando essa agressividade às outras. Mas e aí? E quando eu sou agredido?
como eu me livro de uma situação de bullying, de cyberbullying? Como é que eu lido com a agressividade das outras pessoas em relação a mim? O primeiro momento é não responder. O ideal é isso, tá? Então, assim, se você vê que o que está ficando sério, que é algo que realmente não vai levar a nada, primeiro ponto é deixar, não responder realmente. Cada pessoa, cada agressor tem um perfil, né? Então, assim, pode ser que isso aí desencadeie mais raiva da parte dele, e pode ser que não, ele deixa pra lá, realmente viu que você não se importou. Porque, assim, o que acontece? As pessoas querem chamar atenção. Talvez ele queira chamar atenção, não necessariamente a sua, de alguém, do mundo. Pode estar te usando só como ponte, né? Como ponte para chegar lá. Então, assim, eu acho que a resposta, se você vê que cabe uma resposta, que não vai agredir, faça. Mas eu acho que o melhor é não responder realmente. Se você acha que está incomodando muito aquilo que você expressou, custa nada, cara, deleta. Se você acha que está realmente te estressando a ponto de te chatear, de te magoar, porque as pessoas estão dando opiniões adversas, deleta. Você não precisa disso. Volta para aquela perguntinha. Aonde vai contribuir para você? Até quanto isso é bom manter? Outro ponto. A gente precisa buscar sempre um equilíbrio na nossa vida, entendendo que o equilíbrio, ele advém do desequilíbrio. Se eu vou me equilibrar, porque eu estou desequilibrado em algum ponto, sim, normal. Sim, com certeza. Então, assim, sempre vai haver alguma perturbação. Sempre vai haver alguma perturbação. A pergunta é, você está preparado para isso? Então se prepare no dia a dia. Vou respeitar a opinião do cara. Mas é um bullying e tal. Faz uma brincadeira que você acha que vai ser bem aceita. Ou então não faz nada. Sabe? Evita. Corta aqui pela direita. Aí as pessoas falam assim, mas eu vou ficar fugindo. Depende. Isso vai gerar o quê? Volto a repetir. Vai gerar o quê de benefício? Então, assim, a gente precisa ter realmente cuidado com esses benefícios, com os prejuízos que a gente vai ter em responder, em causar mais conflito, sabe? Nós somos orgulhosos demais para aceitar uma brincadeira, uma crítica, um bullying. Eu sei que não é legal, certo? Sofrer bullying muitas vezes ofende, né? Isso aí realmente magoa, machuca, mas volto, você precisa disso? Você precisa se sentir assim? Por quê? Faz uma avaliação de valor aí, seus valores, aquela pessoa tem valores superiores aos seus ao ponto de você dar tanta importância assim para aquele bullying, para aquela opinião? Então, eu acho que é algo que a gente precisa começar a contrabalancear na nossa vida. Realmente, será que eu preciso baixar, diminuir o nível dos meus valores para eu poder alcançar e dar uma resposta à altura? Então, eu acho que a gente não precisa se empoderar dos valores alheios. Se os valores dele não me respeitam, são os valores dele. Não se misture com isso. Você tem os seus que te levam além disso. Então, meu amigo, bola pra frente. Fica pensando nisso não. Vai pensar lá o que eu tenho de bom. Começa a fazer uma avaliação de valor. Do que eu tenho de bom. O que eu sou capaz. Onde eu posso chegar com os valores que eu tenho. Com o que eu tenho de positivo. E aí não fica se guiando por isso, pelo bullying. Eu sei que sei que dói, eu sei que machuca, mas cara, não fica ligado nisso.
Tira o teu foco disso. E quanto mais foco você der nisso, bullying nas escolas, bullying. Pô, a gente sofreu bullying na nossa época. Tu sofreu bullying? Ixi, demais. E aí, isso te fez menos? Demais, né? Mas é importante fazer uma reflexão também. Mas e hoje? Te fez menos hoje? Não me fez menos hoje, mas talvez seja bom fazer uma reflexão que também a realidade era um pouco diferente, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em rede social, no WhatsApp, a intensidade do que a gente passava antes talvez seja um pouquinho diferente do que se passa hoje, né? Talvez essa reflexão caiba muito até pra gente da nossa idade se preparar para poder guiar essa geração que você fala. É a história do, na minha época eu corria descalço na rua, né? Mas essa geração ela não teve contato com isso, não tem, vamos dizer assim, uma casca mais grossa que a gente teve a oportunidade de adquirir, não é verdade? Certo, mas deixa eu te falar, naquela época você não tinha maturidade e mantinha um foco no bullying que você sofria, certo? Hoje, se alguém fizer um bullying com você, você mantém um foco no bullying? Com certeza não. Não, com certeza, verdade. Então, nesse sentido. Então é isso que eu quero dizer, sabe? A gente aprende. Foi importante você fazer essa colocação e realmente é importante a gente pensar assim, os tempos mudam, tudo vai se modernizando, a informação chega muito mais rápido do que naquela época. E a frequência que porque uma pessoa pode puxar outra, que puxa outra, que puxa outra, então pronto. Né? Naquela época a gente podia ser bulinado por uma ou duas, né? Só pelo valentão da sala, né? No máximo, né? Mas hoje não, hoje tem muitos valentões, é aquilo que você falou do grupo. Porém, volto à questão do foco. Naquela época você não tinha maturidade, nós não tínhamos maturidade para aceitar, para desfocar. Né? Então assim, vamos criar essa maturidade. Com certeza. E vamos criar essa maturidade nas gerações que usam essa tecnologia com mais frequência. Nós estamos usando com mais frequência, mas nós já somos mais maduros. Então, se alguém for lá e criticar do que eu falei, da opinião que eu dei, minha opinião, o cara também tem a opinião dele. Pra mim, beleza, bola pra frente. Eu posso aproveitar aquela opinião pra eu melhorar? Se sim, ótimo, vou fazer isso. Vou tentar adquirir aquela consciência, estudar um pouco mais, de repente eu me enrolei, passei uma informação que talvez não condiz com a realidade, legal, vou estudar, me serviu, certo? E às vezes foi uma brincadeira que ele fez, não foi uma opinião séria, pautada em informações, foi uma brincadeira, mas eu posso interpretar de forma positiva. Realmente aquele cara fez uma brincadeira, ele me bulinou, mas me serve para eu tentar buscar mais informação, para eu aprender a falar melhor, para eu ter, sabe, um posicionamento mais seguro. Legal, me serviu. Olha só o foco que eu dei. O cara foi lá e tirou sarro de um vídeo, de alguma coisa que eu coloquei na rede social. Legal, ele tirou sarro, mas eu tirei algo positivo daquilo, que eu preciso me preparar mais para dar uma opinião. Bacana, olha como eu mudei o foco. Sim. De forma positiva. E até uma evolução, porque isso que você fala é interessante, que nós atingimos estágios de maturidade ao longo da vida, e isso o tempo e as experiências vão dando pra gente, né? Então, isso é importante até para entender que quando aquele Zé Ninguém, que tu nunca viu na vida, vai lá e faz uma crítica meio boçal contra você, você pode simplesmente escolher não se importar. Porque não ofendeu? Não, é porque o cara não representa nada. O cara não representa nada pra você. Na real, o cara não... Quem é o cara? Ele pode ser um gênio, pode ser um tonto, pode ser qualquer coisa, você não conhece. Exatamente. Né? Então, também essa maturidade da resposta ou da não resposta também passa por isso, por ignorar, né? É aquela velha frase que a gente vê, eu mesmo já compartilhei, que eu não sou obrigado a responder tudo que eu vejo nas redes sociais. E uma outra frase muito boa que eu gosto muito eu também não sou obrigado a ter opinião sobre tudo. Exatamente, porque aí eu precisaria saber de tudo, né?
E aí vai totalmente contra o que você já propôs aqui, já indicou, que a pessoa está aprendendo. É uma vida de aprendizado, não é verdade? Paulo, hoje as coisas evoluem de uma maneira tão rápida, tão fantástica, tão fabulosa, vamos usar essa expressão, que o que eu sei hoje, amanhã já está ultrapassado. E muitas vezes nem chega até amanhã. Às vezes o que eu sei nesse segundo, nesse minuto, daqui a um minuto já está ultrapassado. E aí a gente tem que parar de ficar achando, né? Somos todos egocêntricos, né? Orgulhosos, porque eu sei, porque eu posso, porque eu faço. Será? Será que só você sabe? Será que só você faz? Será que só você pode? Porque até onde eu entendo, todos nós podemos, todos nós sabemos alguma coisa. Então assim, a gente precisa realmente começar a parar de ficar olhando só para o outro e te desfoca, cara. Sai desse foco de tensão aí. Para que você precisa disso? Eu vou lá me estressar com o cara, como você falou, né? Eu sei lá quem é. Beleza, eu posso usar para alguma coisa positiva? Não, não posso. Isso aqui não me serviu de nada. Esquece. Tira o teu foco, desvia o teu foco para outra coisa. Entende? Se tem só opinião negativa, por exemplo, se tem só uma opinião negativa num vídeo que eu fiz, pô, beleza, então será que eu preciso mudar alguma coisa? Vai lá, tenta ter consciência daquilo, vê, revê, assiste direitinho, ouve o áudio, o que eu posso melhorar? Usa isso a teu favor, não contra você. Não cai nessa armadilha de ficar assim, ai, coitado de mim, porque o cara fez um bullying. E eu tô falando isso, gente, não é que eu não caio nessas armadilhas. Claro, já caí muitas vezes, e posso cair qualquer hora dessa de novo. Eu não sou o super-herói e tal, chegando com escudo e tal, não, de forma nenhuma, nem eu nem ninguém. Mas a gente pode sim treinar isso todos os dias, a gente pode ensaiar isso todos os dias, mas depende da gente querer. Então vamos embora sair desse foco de tensão. Vamos parar com isso. E a hora que você cair na armadilha, para e pensa assim, cara, peraí, por que eu caí nessa armadilha? Peraí, vamos parar, vamos mudar aqui. Já estou no meio do caminho, mas não vou evoluir nisso. Então vamos mudar o foco aqui, vamos parar com isso. Se for necessário, pede perdão. Pede desculpa, pô. E segue a tua vida.